Que tipo de treino a gente deve prescrever para alunos idosos com osteoporose? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física tenha um faturamento superior a R$ 10.000 por mês, sendo um personal trainer de idosos. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme e nesse vídeo, nessa live aqui de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre o treinamento para idosos com osteoporose. Então, que tipo de treino que é recomendado para esse público? Quais os melhores exercícios? Quais aqueles exercícios que devem ser evitados para quem tem osteoporose? Então, aquilo que você precisa saber para conseguir prescrever um treino de maneira mais segura e eficaz para o aluno de vocês. Muito bem? Então, fiquem comigo até o final desse vídeo aqui, que a gente vai trocar algumas informações, beleza? Gente, antes de começar, queria pedir, reforçar para vocês aqui, para curtirem sempre, né, nossas publicações, fazer comentários, tudo isso ajuda a nossa página a crescer, a continuar publicando assuntos que são do interesse de vocês, certo? Então vamos continuar nessa parceria forte aí. Eu não vou me aprofundar muito na questão de conceito da doença, porque, gente, para isso, vocês podem simplesmente ir no Google, né? Tem vários sites, tem vários artigos científicos que falam mais sobre essa doença, sobre o conceito, enfim, sintomas, sendo que ela na verdade, ela é assintomática, a pessoa não percebe que ela está com osteoporose, né? Mas situações que podem desencadear um pouco mais a doença. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês cheguem no faturamento de 10 mil por mês, tá? Então, vamos pensar de maneira um pouco mais prática, imaginando que a gente receba um aluno idoso com osteoporose na academia ou algum aluno nos contrate como um personal. Aí sim, diante dessa situação, o que a gente pode fazer com esse aluno, tá? Então, vamos tentar se concentrar um pouquinho mais nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno aqui, é meu aluno já de muitos anos, tá? Ele tem osteoporose, já é um pouco mais severa até. E, gente, a osteoporose que mais incomoda ele é nas falanges, né? Nas falanges aqui da mão. Então, tem dias que ele vem treinar e ele não consegue segurar o peso de tanta dor que ele tá. E aí, como é que eu vou fazer numa situação dessa? Poxa, o meu aluno vem aqui treinar e tal, só que ele tem osteoporose e essa questão que está limitando ele. Não vou treinar, não vou passar treino para ele? Não dá, né? Então, assim, a partir desse momento eu tenho que pensar em alternativas para continuar estimulando o meu aluno e, obviamente, melhorar as condições físicas dele para que ele consiga realizar as atividades que ele tem no dia a dia, né? Então, mas quando o caso é muito severo assim, eu tenho que adaptar, né? Então, ao invés de segurar peso, eu vou estar colocando uma caneleira no punho, né? Ou vou trabalhar um pouco mais com elástico e vou evitar por algum momento esse movimento de preensão palmar, tá? Por que eu estou falando isso, gente? E eu já quero entrar numa situação aqui. Por que é importante a gente ter um conhecimento sobre osteoporose? Porque no momento que a gente vai trabalhar com pessoas idosas, nós temos que precisa de um diferencial. A gente precisa mostrar o conhecimento que a gente tem para que o aluno passe a ter mais confiança no nosso trabalho, certo? Então, no momento que a gente tem conhecimento sobre essa doença, possivelmente a gente vai
se diferenciar em relação a muitos outros profissionais que não têm esse conhecimento. Vocês sabem que eu falo muito aqui que tem profissionais que apenas são passadores de treino, eles passam treinos para os alunos, tá? Mas uma coisa é passar treino, e qualquer pessoa passa treino, não precisa nem ser formado para estar passando treino, tá? Agora, ter conhecimento e saber exatamente quais são, qual tipo de treinamento, qual tipo de exercício que a gente deve passar para o aluno que tem uma particularidade é totalmente diferente, né? Porque as variáveis de treinamento, na verdade, são como uma dosagem de remédio. E se eu der para o meu aluno uma dosagem a mais, eu posso estar prejudicando ele. Agora, se eu der para ele uma dosagem baixa, pode ser que o exercício que eu esteja passando para ele não vai fazer nenhum tipo de efeito, não vai gerar nenhum benefício para esse meu aluno. Então, no momento que a gente passa a ter conhecimento do que fazer para o aluno, aí sim a gente valoriza o nosso trabalho. Mas aqui tem uma outra situação também. Não adianta ter conhecimento, né, saber quais são os principais exercícios, quais são as recomendações, se o meu aluno não reconhecer esse trabalho que eu estou fazendo e não ter consciência da importância do meu trabalho. Então, isso também é uma situação que é de nossa parte, a gente que tem que passar esse valor para o nosso aluno, tá? Então, o que eu recomendo sempre? Vou trabalhar com um aluno ali que tem osteoporose. Gente, eu vou explicar o passo a passo para ele do trabalho que vai ser executado. Então, eu elaborei, fiz uma programação de treino para o meu aluno e a partir dessa programação eu vou explicar para o aluno o que eu vou fazer com ele. Fulano, a gente vai trabalhar dessa maneira, vou dar ênfase na questão de força muscular por tal motivo. Porque para ti é importante trabalhar força, e aí eu vou explicar para vocês agora, mas o que eu quero passar para vocês de início é isso, vocês têm que passar a importância do trabalho de vocês para o aluno, para que ele reconheça isso, e ele tenha mais confiança e ele te valorize mais, certo? Muito bem. Gente, claro que a gente precisa ter um mínimo de um conhecimento técnico a respeito das particularidades, tá? Então, eu selecionei, tá, algumas informações sobre a osteoporose aqui para dar uma repassada, aquelas que são mais importantes e a gente precisa saber, lembrar sempre, tá? Primeiro, gente, que a osteoporose ela é uma doença causada por diversos fatores, certo? Só que tem 3 fatores que são os pilares, assim, que mais aqueles são mais importantes, né? Que é o que ocorre mais. Primeiro, a osteoporose ocorre muito por déficit de estrogênio, tá? E aí é uma das razões pelas quais as mulheres, né, têm mais osteoporose que os homens. Um segundo fator é falta de atividade física, tá? E um terceiro fator que é extremamente importante também é uma ingestão inadequada de cálcio. E aqui entra já uma questão nutricional, né? E aí tem, obviamente, outros profissionais de saúde que vão trabalhar junto conosco. Nesse caso aqui pode ser um endócrino, né? Uma nutróloga, uma nutricionista, enfim. E aí fica mais, né, a critério deles a questão nutricional. Mas a gente tem que ter conhecimento sobre a questão do exercício, tá? Gente, a gente pode encontrar também a osteoporose normalmente de 3 maneiras, né? Tem a osteoporose que ela é pós-menopausa, né? Que aí tem relação com a questão do estrogênio que eu falei para vocês. Tem a osteoporose senil, que daí acomete principalmente pessoas que já têm acima dos 70 anos.
E tem a osteoporose que é secundária, que ela decorre de uma outra situação que a pessoa já tem. Por exemplo, a pessoa tem uma doença renal, uma doença endócrina, ela pode ter ali um uso de medicamento de corticoide, isso tudo vai acarretar, né, num processo de osteoporose. Uma outra informação importante, a osteoporose, ela normalmente ocorre em 3 pontos principais, tá? Primeiro, nas vértebras da coluna, segundo, no fêmur, e em terceiro, no antebraço, tá? É importante a gente saber isso porque vocês conseguem ver o quanto é complicado para quem tem osteoporose, né? Imagina a pessoa ter uma fratura numa vértebra da coluna. Agora imagina ter no fêmur. Quanto que essa pessoa vai ficar impossibilitada na vida dela. Então, por isso que a gente consegue aí ver a importância do nosso trabalho em relação a essas pessoas que têm osteoporose. E tem, gente, também um conceito que a gente difere aqui, né? Tem a osteoporose, mas tem também a osteopenia. Tá? E qual é a diferença entre as duas? É que a osteopenia ela é uma etapa, vamos dizer assim, intermediária, né? Com uma diminuição de leve a moderada da densidade mineral óssea. Já a osteoporose não, já está num processo já mais acentuado, né, dessa perda de densidade mineral óssea, e isso vai acarretar também, vai trazer consequências mais graves, como o risco maior de fratura. Certo? Muito bem. Agora, vamos entrar um pouquinho na ideia do exercício, tá? E quais seriam os benefícios do exercício para quem tem osteoporose? Vamos começar de uma maneira bem simples, tá? Bom, primeiro benefício, obviamente, que é o aumento da densidade mineral óssea, tá? Segundo, fortalecimento muscular. E aí, até em razão desse fortalecimento muscular, consequentemente, a gente vai ter um aumento da densidade mineral óssea. A gente consegue também, com o exercício, melhora de equilíbrio, tá? E de coordenação. E eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês como é importante também a gente colocar na nossa rotina de treino trabalhos de instabilidade, né, que exijam do equilíbrio tanto estático quanto dinâmico do aluno, trabalho de mobilidade também. A gente tem também, gente, como consequência de aumento de força, de melhora de equilíbrio, de coordenação, a gente tem melhora da postura, tá? E esse é outro ponto importante que eu vou falar depois ali para vocês, tá? Mas é importantíssimo a manutenção da postura para pessoas que têm osteoporose. Vamos lembrar que um dos pontos que mais atingem o nosso corpo ali é na região das vértebras, tá? É na coluna. Bom, fora isso, o exercício ajuda a pessoa que tem osteoporose com alívio de dor e rigidez que ela tem em função da doença, bem como também a melhora no estado geral de saúde. Bom, muito bem. Mas assim, quando a gente fala em exercício, a gente não está falando de qualquer exercício, tá? Vamos lembrar que eu falei antes para vocês que passador de exercício existe aos montes. A gente precisa saber qual é a dose adequada de exercício que a gente vai prescrever para o nosso aluno, tá? Então, gente, as variáveis como a intensidade do treino, o volume, os intervalos, tudo isso são como se fosse a dosagem de um medicamento, tá? Se a pessoa daqui a pouco tomar uma dosagem abaixo do que é recomendado, possivelmente ela não vai usufruir dos benefícios do medicamento. Agora, se essa pessoa tomar uma dosagem maior, ela terá consequências mais graves também. Com o exercício, é a mesma coisa. A gente pode simplesmente passar um treino para o aluno. Sabe aquele treininho feijão com arroz? Aquele treino que é da fase estabilizadora da nossa periodização, onde a gente não gera nenhum estímulo novo no nosso aluno. Esse tipo de treino, daqui a pouco, para essa pessoa, não vai ter benefício algum. Ela vai estar ali apenas se movimentando.
né? A gente vai estar trabalhando daqui a pouco a questão psicológica dela, né? Mas a questão física, né? As necessidades que ela tem não vão ser melhoradas com esse tipo de exercício, com essa dosagem de exercício, tá? Agora, vamos pensar por outro lado também. Se eu trabalhar com uma dosagem alta, uma intensidade muito alta de exercício com meu aluno, eu posso gerar danos maiores para ele. Não quer dizer assim, ó, Guilherme, que tu precisa trabalhar impacto com o teu aluno com osteoporose. Beleza. Não quer dizer que eu vá levar esse aluno para um box de crossfit e fazer ele ficar saltando num caixote, porque provavelmente eu vou gerar aí uma lesão, uma fratura nesse aluno, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, vamos pensar por outro lado. Se eu preciso de impacto para o meu aluno que tem osteoporose, será que é interessante eu fazer um trabalho de natação com ele? Não é o mais recomendado, tá, pessoal? Natação é um baita exercício, todo mundo sabe disso. Mas no caso da osteoporose, ele vai ter a resistência da água, que vai gerar um certo estímulo, mas não é tão eficiente quanto um trabalho, né, resistido, um trabalho que é feito com um determinado impacto, ok? Determinado impacto, vamos cuidar disso aí. Então, a atividade física ela tem um efeito, né, protetor, né, sobre o tônus e a massa muscular. E isso vai se refletir na melhora de outras capacidades, como o equilíbrio, e vai também, uma coisa importante, vai ajudar a evitar quedas no aluno idoso, tá? Outra maneira da gente evitar as quedas ao longo da vida é fazer um trabalho de prevenção. E aí tem muito estudo que comprova que a gente deve começar um trabalho de fortalecimento muscular e ósseo desde a infância e adolescência. Porque chega um momento da vida, perto dos 30 anos, que a gente chega no auge de massa óssea, que é chamado de pico ósseo. E quanto mais alto esse pico, menor as possibilidades de sofrer fratura no futuro. Então, importantíssimo a gente fazer um trabalho preventivo para chegar bem lá adiante. Vamos falar um pouquinho agora sobre as questões de treino, tá? Questão muscular, como é que o músculo pode ajudar no processo de osteoporose? Gente, olha só. Primeiro, que o estímulo mecânico que o exercício resistido traz, ele é muito benéfico para o osso, tá? Porque os ossos, eles vão se adaptar também ao estresse que eles são submetidos. No momento que eu estou fazendo um exercício, eu estou submetendo o meu músculo, mas também os ossos ao estímulo, né? E depois disso, com esse estímulo que é gerado, a gente tem capacidade de aumentar a densidade mineral óssea. Outro ponto positivo do treino resistido. Acabei de falar do risco de quedas, né? Quanto mais forte a nossa musculatura, mais forte for a nossa estrutura óssea, menor a possibilidade de sofrer uma queda. Outro ponto importante, esse fortalecimento muscular, ele vai ajudar na manutenção da nossa postura. O que acontece? Se a gente tem uma fragilidade muscular, a gente tem, obviamente, uma perda, né? Como é que eu vou dizer para vocês assim? Tem uma postura inadequada ao longo da vida. A gente vai se curvando, né? A gente começa a perder a estatura. E aí o que pode acontecer? Lembrem que eu falei no início da aula que a região da coluna é um dos pontos mais acometidos pela osteoporose. Então a gente gera uma sobrecarga ainda maior na nossa coluna na medida que a gente não tem essa postura adequada, tá? O treinamento resistido é importante também na produção, no estímulo, né, de hormônios, né, como o hormônio do crescimento, testosterona. Isso, obviamente, vai auxiliar também, tem um papel muito importante na manutenção da densidade mineral óssea.
E também, gente, o aumento de massa muscular, isso aqui é óbvio, né? Ter uma quantidade aí alta de massa muscular está associada a ossos mais fortes e saudáveis, certo? Saindo um pouquinho do treino resistido, importância do treino aeróbio. Será que é importante, será que é interessante a gente fazer treinamento aeróbio com alunos que têm osteoporose? E a resposta é sim, porém, depende muito do impacto que essa atividade vai ter, né, para o nosso aluno que tem osteoporose. Então vai depender muito da intensidade, tá? O impacto que é moderado, ele é benéfico para estimular a densidade mineral óssea. Agora, lembre que eu falei lá da questão da natação, por exemplo. A natação também é uma atividade aeróbica, tá? Só que ela não tem impacto, o impacto é muito baixo. Então, para questões de aumento de massa, de densidade mineral óssea, ela não é tão recomendada, certo? Gente, outro ponto importantíssimo aqui são os trabalhos de equilíbrio, tá? E de mobilidade. Não diretamente no aumento da densidade mineral óssea, não tem o mesmo efeito do trabalho resistido. Porém, os exercícios de mobilidade e os exercícios de equilíbrio vão ajudar os nossos alunos no dia a dia deles, tá? Porque, gente, no momento que a gente tem um aluno que é mais fragilizado, tem osteoporose, ele já vai começar a ter problemas em relação à funcionalidade dele. Então, vamos colocar no nosso treinamento não só a questão resistida de musculação, mas primeiro elementos do treinamento funcional, elementos que estimulam o equilíbrio tanto estático quanto dinâmico, porque tem uma relação direta com o dia a dia e as tarefas dessas pessoas idosas, tá? Então é importantíssimo o trabalho tanto de equilíbrio quanto de mobilidade. Vamos lembrar, né, que eu falei para vocês também que quanto mais a gente tem amplitude nos movimentos, tem mobilidade articular, tem equilíbrio, melhor a nossa postura. E tem, obviamente, uma relação direta com a questão de quedas. Pois bem, vamos lá. Continuando aqui. Um aluno, então vamos pensar aqui, um aluno chegou na nossa academia, tá? Falou que tem osteoporose. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Vamos levar para a parte prática. Falei já de algumas possibilidades, né, de exercício, o que é interessante, mas qual é a primeira coisa que a gente vai fazer quando vem um idoso, né, de 70 anos na nossa frente, entrou na academia, e agora? Será que a gente já vai começar a fazer, elaborar um treino para ele? Que tipo de treino? O aeróbio? Treino de força? Gente, antes de qualquer coisa, primeira situação que eu vou fazer com um aluno idoso é avaliar ele, tá? Eu preciso saber qual é a condição atual desse meu aluno, tá? Com base no resultado da avaliação, junto com as necessidades dele, que eu já sei quais são, porque ele tem osteoporose, e também vou levar em conta o nível de capacidade funcional desse meu aluno idoso, com base nesses 3 pilares, eu vou ter condições de elaborar um treino mais seguro para esse aluno. Bom, beleza. E aí, a avaliação? Como é que eu posso fazer a avaliação? É uma avaliação normal? É uma avaliação de composição corporal? Vocês podem fazer composição corporal, não tem problema algum. Mas tem 3 situações que são fundamentais a gente avaliar num aluno idoso que tem osteoporose. Primeiro, mobilidade, tá? Amplitude de movimento. Como é que a gente pode fazer uma avaliação de amplitude de movimento? Gente, tem muitas situações, tá? Muitos testes que a gente pode usar para ver a questão de mobilidade. Entra a flexibilidade junto, tá? Então eu posso fazer teste de flexibilidade, de alcançar as costas, de alcançar os pés. Eu posso fazer avaliação de amplitude de movimento usando um goniômetro, tá? Um flexímetro. Tem teste que mais? O teste do banco de Wells também é utilizado, mas são poucas pessoas que têm, né? Até porque é um aparelho muito grande. Bom, que mais?
testes de equilíbrio. Fundamental, equilíbrio estático, tem um teste que é super fácil de fazer, que é só dar uma distância da parede e ficar em um pé, e o aluno tenta ficar o maior tempo possível nesse teste. Tem teste de equilíbrio dinâmico, teste de tug, é um teste bem legal de fazer também, envolve também questões de mobilidade, tá? E também testes de força, tá? O que eu uso normalmente de teste de força para idosos? Eu faço teste de flexão de cotovelo, tá? Faço teste de levantar e sentar da cadeira. Para alguns alunos eu uso dinamômetro, né, para ver a força na preensão palmar, tá? E existe também os testes de 1RM. Esse teste de 1RM eu já não costumo utilizar, porque eu tenho o meu pé atrás com ele, ainda mais quando eu vou trabalhar com um idoso que é mais fragilizado, tá? Então eu prefiro não trabalhar. Mas é importante primeiro a gente ter conhecimento sobre as características do nosso aluno, para poder organizar a nossa avaliação. Se é uma pessoa que é fragilizada, eu, que nem falei para vocês, não vou fazer teste que exija muito desse meu aluno, tá? Vou fazer um teste vou fazer um teste submáximo nele. Agora, se é um aluno que não tem nenhum tipo de doença, né, que tem todo um histórico de atividade física, que foi atleta, que pratica ainda muitas atividades físicas, posso fazer o teste de 1RM, não tem problema não, tá? Só que o teste de 1RM tem outros probleminhas, né? Porque assim, para eu saber a carga em cada um dos aparelhos, eu vou ter que fazer o teste em todos, né? Então imagina o tempo que vocês vão precisar e também o que vai exigir do aluno de vocês, tá? Então eu prefiro não fazer. Bom, vamos lá então. O que é recomendado, tá? Vamos... Disso tudo que eu falei, o que é recomendado para um aluno idoso que tem osteoporose? Vamos lá. Primeiro, treino resistido, tá? Esse é o principal. O que é recomendado? Pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. O ideal, mais vezes, tá? Pelo menos 2. Intensidade, gente. Intensidade no auge do aluno, do nível de condicionamento físico dele, é chegar numa faixa de 75% a 85% de 1RM, tá? Se for fazer o teste 1RM, eu uso já a percepção subjetiva de esforço, mas vocês já conseguem perceber que é uma intensidade alta, tá? Para gerar os estímulos necessários que esse aluno precisa. Não adianta eu fazer o feijãozinho com arroz, faz lá a série de 15, carguinha baixa para não se machucar. Não dá, gente, não vai gerar efeito algum no nosso aluno que tem osteoporose. Então a gente tem que trabalhar com uma carga mais alta. Porém, vamos lembrar aqui, né, sempre é bom lembrar que depende da fase em que o meu aluno se encontra. Não é porque o meu aluno chegou na academia, eu nem conheço ele, não. O Guilherme falou que o senhor precisa trabalhar de 75% a 85% de 1RM. Então já vamos trabalhar assim. Não dá, né? Primeiro vem o trabalho de base, ensinar o aluno a fazer o movimento, cuidar a postura desse aluno, para depois a gente ir progredindo aos poucos até chegar no auge do nível de condicionamento físico dele. Aí meu objetivo final é trabalhar com essa faixa de treino com o meu aluno, para gerar os estímulos que ele precisa, tá? Volume. O que é recomendado no volume de treino? Até 8 exercícios, tá? De preferência 8 exercícios para grandes grupos musculares. E aí, entre 2 e 4 séries, tá? Para cada exercício. E aí vai depender, de novo, da fase onde o meu aluno se encontra. Gente, outra coisa. Número de repetições para cada exercício. A gente deixa numa faixa de 8 a 12 repetições, tá? 8 a 12 repetições é uma faixa onde tem mais estímulos de aumento de massa muscular, tá? Mas vamos lembrar que a gente tem que estar trabalhando nessa faixa, porém com a intensidade devida. Vou trabalhar de 8 a 12, mas com uma carga baixa. Não adianta nada, tá? 8 a 12 repetições com uma faixa ali de 80% do potencial máximo do meu aluno. Isso é o esperado no auge dele, tá? Esse é o nosso objetivo.
Outra coisa, outros detalhes importantes. Dá prioridade para exercício em pé, porque daí vai ter um estímulo, um impacto um pouco maior também. E aí, gente, colocar exercícios que estimulem e ativam o core do meu aluno. Vamos lembrar da questão ali da coluna, que é importante, e também toda a região pélvica. Lembrando que a osteoporose atinge principalmente coluna e fêmur, tá? Então é importante a gente dar ênfase nessas regiões do corpo. Depois disso, tem também, eu posso incorporar no meu treino exercícios de equilíbrio, de mobilidade e de coordenação para ajudar na postura do meu aluno, tá? Também 2, 3 vezes na semana eu vou dar uma ênfase para essas variáveis físicas, tá? Detalhe importante aqui, sempre bom se apegar aos detalhes, tá? No momento que eu estou fazendo um exercício de instabilidade com o meu aluno idoso que tem osteoporose, é fundamental o personal trainer ficar ao lado dele, porque ele é muito suscetível a um desequilíbrio, tá? Então, gente, e a gente tem que, não adianta, é que nem o treino de força, a gente tem que estimular ao máximo a instabilidade do aluno. De novo, ideia de progressão. Vou começar devagarinho, mas no momento que o aluno de vocês já progredirem aí em relação ao equilíbrio, vocês vão aumentando a dificuldade. É que nem treino de força, tá? Ah, ele tá fazendo no chão por enquanto, tá super bem. Vamos pular a etapa, vai fazer em cima da cama elástica e vocês vão ficar pertinho, tá? Ah, conseguiu, tá indo bem. Vamos lá pro Bosu. Bosu invertido. E assim a gente vai. A gente tem que sempre pensar na progressão para gerar aí um estímulo novo para o aluno, certo? Tem uma outra situação que é importante, que eu já até comentei um pouquinho antes ali para vocês, que a gente tem que estimular também e colocar no treino do aluno exercícios que simulem atividades do dia a dia. Aí entra mais a ideia do treinamento funcional, tá? Isso aí é importantíssimo também. E aí, gente, tem uma discussão na literatura sobre a questão de intensidade e volume. E hoje em dia tem vários estudos que comprovam que é melhor a gente trabalhar com uma intensidade mais alta em relação ao volume de treino. É o que eu vinha falando para vocês ali, tá? Sempre respeitando, né, a individualidade do aluno. Vamos lembrar, princípio da individualidade. Levar em conta o nível de condicionamento físico atual do aluno e também a fase do treino em que ele se encontra. Respeitando isso, a gente vai dar ênfase à intensidade e não ao volume. Tá bom, pessoal? Então, tem um detalhe, estava esquecendo aqui, tem alguns movimentos que não são recomendados. Vocês conseguem imaginar quais são esses movimentos? Lembrem de novo, coluna, né? É um dos lugares mais acometidos ali pela osteoporose. Então, tem 2 movimentos principais que não são recomendados. Primeiro deles é flexão de tronco, tá? Muito cuidado ao fazer com um aluno que tem osteoporose, porque pode ser que ele tenha já as vértebras da coluna comprometidas. Outro movimento, principalmente quando é feito com carga, rotação do tronco. Então, até para pessoas que praticam esportes como, por exemplo, golfe e tênis, não são recomendados para quem tem osteoporose. E aí vamos lembrar, já que eu falei nisso, vamos imaginar que a pessoa não pratica esporte, tá? Não pratica nem tênis nem golfe, mas tem movimentos no dia a dia que ela vai ter rotação do tronco. Por exemplo, a pessoa pega uma vassoura e vai varrer o chão. Se essa vassoura tiver o cabo mais baixo, mais curto, ela vai ter que flexionar o tronco e ela vai ter que fazer rotação junto. É um veneno para o aluno que tem osteoporose. Então, uma das dicas que a gente dá aqui é de botar um cabo mais alto para a pessoa manter a posição dela e ela sempre ir movimentando a perna no momento que ela faz o movimento de varrer, certo? Então são detalhezinhos e que são super legais de vocês passarem para os alunos de vocês. Nós não somos professores só no momento que o aluno está aqui na academia treinando com a gente. A gente vai passar informações que são importantes para o dia a dia dos nossos alunos,
tá? Que vão fazer a diferença para ele, né? Então, gente, esse é um dos movimentos. Tem outros. Olha só, vamos lembrar aqui. Deixa eu trazer uma cadeira aqui para mostrar para vocês. Imagina que o aluno vai ficar, o aluno vai ficar bastante tempo lavando louça e tem a pia baixa. Vai ficar numa posição que não é adequada, tá? Para quem tem osteoporose. Qual é a recomendação? A dica que a gente pode dar aqui? Pegar um banquinho, uma cadeira baixa e apoiar o pé. No momento que faz isso, consegue manter a curvatura da coluna. Legal, né? Isso serve para diversas outras situações. Quer ver um exemplo legal também? A pessoa vai fazer compras no supermercado, tá? Entra no carro, pega as compras mais pesadas e coloca lá no fundo do porta-mala. É mais um problema. Qual é a dica? Pegar as compras mais pesadas e deixar encostadas aqui, ó, bem no comecinho do porta-mala. E as compras mais leves a gente coloca lá no fundo, para não sobrecarregar a coluna, não fazer esse movimento que não é aconselhável. Então, esses detalhes que eu falo para vocês fazem toda a diferença pro aluno, né? E o aluno vai cada vez mais perceber também a importância que o personal tem para ele, para o dia a dia dele. Outra situação importante que eu estava lembrando aqui é de ajudar o aluno também quanto à prevenção de quedas. Então, assim, ó, o aluno idoso o idoso é uma pessoa que tem muitas coisas assim tradicionais na sua casa, né? Muito tapete. O tapete, para quem tem osteoporose, é um problemaço. Imagina se a pessoa escorrega e cai e tem uma fratura, né? Então é aconselhável não ter tapetes. Outra coisa, mesa de centro. Ao invés de mesa de centro, é melhor trocar por mesa de canto. Evita qualquer tipo de problema. Ou tinha mais deixa eu tentar lembrar aqui. Uso de meia também é outro problemaço, né? Então cuidar com os sapatos para ser antiderrapante. E na academia, no espaço onde vocês dão aula para o aluno de vocês, perceber como que é o piso, tá? Se for um piso escorregadio, a solução é colocar fita antiderrapante. Inclusive eu coloquei na minha academia aqui, porque eu vi que as pessoas começaram a escorregar mesmo com tênis e eu tive que colocar a fita antiderrapante para evitar qualquer tipo de problema. Certo, pessoal? Então são dicas úteis que vocês podem levar para os alunos de vocês, além do treinamento que vocês já fazem na academia, tá? Então vocês puderam perceber aí quais são os treinos e os exercícios mais indicados para as pessoas que têm osteoporose, tá? Vocês vão ter que encaixar essas recomendações dentro da fase de treino em que se encontram os seus alunos. Beleza? Qualquer dúvida, escrevam nos comentários aí para mim que eu respondo depois. Certo, pessoal?